noite, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí o encerramento da 37ª rodada, do Brasileirão, tabela atualizada e o nosso arquirrival Palmeiras, virtual campeão brasileiro 2023. Depois do Botafogo liderar praticamente o campeonato inteiro, ele acaba entregando, o título nas mãos do Palmeiras. Vamos falar também aí da repercussão, Corinthians acaba escapando, de um perigo, de fantasma da zona do rebaixamento com os resultados de ontem. E aí o que pensar aí da lista de dispensa, Teve uns rumores aí, jogadores que podem renovar, dos que poderiam sair, então isso preocupa. Mas vamos lá, A começar, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, curtam, Gostaram do vídeo, dê um joinha maroto, se acompanha aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e deixem seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, tá bom? Vamos lá, gente. Encerrada a 37ª rodada ontem, que começou no sábado com o Corinthians recebendo o Internacional e perdendo por 2-1. O Atlético Mineiro venceu em Minas o São Paulo por 2-1. Ontem nós tivemos Palmeiras no Allianz 1, Fluminense 0. Flamengo 2, Cuiabá 1, no Maracanã. Em Bragança, Red Bull Bragantino 1, Curitiba 0. Botafogo, no seu estádio, empatou com o Cruzeiro 0-0. O Grêmio venceu o Vasco da Gama lá no Sul por 1-0. O Atlético Paranaense ganhou do Santos por 3-0. Fortaleza venceu o Goiás por 1-0. E o América Mineiro surpreendeu o Bahia, hein? América Lanterninha surpreendeu o Bahia, que só serviu para ganhar do Corinthians mesmo, gente? Olha que impressionante. E aí, com os resultados de ontem, derrota do Santos, derrota do Vasco e a derrota do Bahia, o Corinthians permaneceu na Série A, E aí de quebra ainda ganhou uma vaguinha na Sul-Americana, pra gente fazer aquele papelão que a gente já está acostumado, De conseguir ser eliminado na fase de grupos dessas competições. Eu, particularmente, achei vexatório, Você depender dos outros times, você não teve capacidade de vencer no seu estádio, e depois daquela goleada que sofreu contra o Bahia perdeu 2 jogos, gente. Perdeu para o São Paulo em casa e perdeu agora para o América, o lanterna da competição. Então, assim, o Bahia está fazendo um esforço muito grande, para cair, e o Corinthians conseguiu ser goleado pelo Bahia. Tabela atualizada: Palmeiras, virtual campeão brasileiro desse ano, com 69 pontos. Em segundo, Galo com 66. Em terceiro, Flamengo com 66. O Grêmio tem 65 em quarto. Em quinto, Botafogo com 64. O Botafogo liderou o campeonato. Ele está em quinto, ele foi para pré-Libertadores. Tá certo, ainda tem a última rodada, mas olha para onde que foi o Botafogo. Red Bull Bragantino tem 62 pontos em sexto. E aí tem sétimo, Fluminense com 56. Em oitavo, Atlético Paranaense com 56. Em nono, Inter com 52. Em décimo, Fortaleza com 51. 11º, São Paulo com 50. Em 12º, Cuiabá com 48. Corinthians em 13º com 47. Em 14º, Cruzeiro com 46. Em 15º, Santos com 43. Aí no máximo o Corinthians pode ficar em 14º, Caso perca para o Curitiba e o Cruzeiro vença o Palmeiras na última rodada. Em 16º, o Vasco com 42. E aí vem o Bahia, o primeiro time aí na zona do rebaixamento, 41. Goiás, que já caiu, com 35, 18º. Em 19º, Curitiba com 30. E o lanterninha, o América Mineiro, com 24 pontos. Nessa última rodada, gente, tanto o Bahia quanto o Vasco e Santos correm risco de rebaixamento. O Santos vai encarar em casa o Red Bull Bragantino. Vai encarar o Fortaleza. O Vasco é que vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá no Rio. E o Bahia encara o Atlético Mineiro em Salvador. Então olha só, os 3 que correm risco vão jogar em casa. Em compensação, na ponta da tabela, o Palmeiras vai encarar o Cruzeiro lá em Minas. O Galo vai enfrentar o Bahia. E o Flamengo encara o São Paulo lá no Morumbi. Por que virtual campeão Palmeiras? Porque o Palmeiras tem 3 pontos na frente do Galo e do Flamengo. E quem pode tirar esse título, poderia tirar na verdade, seria o Galo
Se ele vencer o jogo dele, Palmeiras perder. Mas aí, o que acontece? Eles empatariam o número de vitórias. E aí, o segundo critério é saldo de gols. E no momento, o Palmeiras tem 8 gols de saldo. Teria que ter uma goleada do Galo de 5-0 sobre o Bahia. Isso pode até acontecer. Só que o Palmeiras teria que perder também de goleada para o Cruzeiro. 4-0, 5-0. Mas você acha que o Cruzeiro, nem que fosse o melhor Cruzeiro de todos os tempos, não venceria o Palmeiras com esse placar elástico? E aí ele acabaria ajudando o Galo. E aí isso não vai acontecer, né? A gente sabe como funciona os rivais. Ninguém dá oportunidade para o seu rival ser campeão. Então, para mim aí, Palmeiras virtual campeão, isso eu já vinha, né, dito há muito tempo, até para palmeirenses, né, que não acreditavam. Mas é aí, agora eles comemoram, né, e não usaram o lado racional. Mas, tudo bem, parabéns aí para o nosso arquirrival, né, mais um título. Enquanto isso a gente vai, né, só colecionando vexames, enquanto o arquirrival vai colecionando e empilhando troféus lá na sala deles. Vamos lá, gente. O Timão acabou, né, escapando desse risco do rebaixamento graças ao adversário. Cara, o Corinthians não teve nem a capacidade de vencer os seus jogos, somente em casa, né? Em casa o Corinthians foi um vexame, um atrás do outro, né? Um péssimo brasileiro do Timão, péssimo mesmo. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians tão mal assim, né? E o time se arrastando em campo, literalmente. A minha perspectiva para o ano que vem, até conversando com um amigo meu corintiano, Alfredo, e ele com uma perspectiva boa, né? Esperançoso, e eu falando para ele que a minha perspectiva são as piores possíveis. Por quê? É aquilo que eu já falei antes, o Corinthians não tem como contratar agora. O Corinthians só vai poder contratar a partir do dia 2. Porque você acha que o Duílio vai contratar algum jogador agora para deixar para o Augusto Melo? Não vai. Então assim, ninguém pensa no clube. Né? Sempre falam, estão pensando no clube, mas não pensam. Cada um pensa no próprio umbigo. Então vai ter essa dificuldade, porque você vai contratar só a partir de janeiro e até esses jogadores chegarem, né? Começar a treinar, se entrosar. Então assim, tem uma possível lista aqui. Eu enumerei alguns jogadores que nem estaria nessa lista, mas o que eu faria, né? São 16, aqui eu coloquei 16 jogadores. Entre eles o Paulinho, que eu sei que não vai sair, porque ele tem que renovar o contrato, por causa da contusão que ele sofreu no joelho. Então, esse vai continuar, mas eu faria o quê? Depois que terminasse, ele vai voltar, não sei o que, tudo, mas terminou o contrato, acabou. Paulinho tem 35 anos, gente. Aqui eu também coloquei a idade de cada um. Primeiro que eu dispensaria, fora os veteranos, mas vamos colocar Fagner, 34 anos, contrato vigente até dezembro do ano que vem. Eu faria um acordo, entendeu? Rescindiria o contrato amigavelmente e o Wagner que seguisse a vida dele. Gil. Mas o Gil melhorou aí com o Mano Menezes, não sei o que. Mas, gente, não pode se pegar, porque a maioria dos gols é tudo em cima do Gil. Ele é campeão de dar bote errado. E eu acho, enquanto ele estiver no Corinthians, o Corinthians vai ter sempre aquela jogada ensaiada. Eles devem treinar muito durante os treinamentos, né? Durante a semana deve ter muito esse treinamento. É muito difícil isso, viu? Cruzar a bola só na cabeça do Gil. É incrível. Não tem outra jogada de escanteio do Corinthians. Eu fico vendo os outros times. Eu até assisti o jogo do Palmeiras ontem e vendo a variação de cobranças de escanteio, né? Sempre jogadas diferentes. O Corinthians tem sempre a mesma. Jogar a bola, procurar o Gil. Jogar a bola, procurar o Gil. E quando o Gil está na defesa, ele não consegue subir. É incrível isso. Acho que é porque ninguém procura ele, na verdade. Né? Mas eu não ficaria. 36 anos. E o contrato dele acaba agora. Fábio Santos se aposentou, né? 38 anos. Juliano não renovaria. E aí é o perigo, porque o Mano pediu para o Augusto Melo para renovar com ele. Tem 33 anos. O Maicon tem 26 anos, que é o nosso jogador que é novo, mas tem, né, mentalidade de idoso. Tem um contrato de empréstimo encerrando agora em dezembro de 23. E ele quer ficar, e o Mano quer que ele fique. Eu não vejo o Maicon jogar, e o Mano está interessado nele que ele fique. O problema é que vai ter que negociar com o Shakhtar, né? Que pagou uma bala quando tirou ele do Corinthians, e não vai querer emprestar de novo, e nem vender barato, né? E negociar com esses times aí é embaçado. Renato Augusto, 35 anos, mas parecendo que está com uns 45. Porque literalmente anda, trota em campo. Para mim dispensa. Juan Oliveira, teve um retorno bom, mas 23 anos, problema de joelho. Eu rescindiria também e vai seguir a vida. Rony, 24 anos, também vai seguir a vida. Cantilho, mico do Corinthians, 30 anos, vai seguir a vida. Bidu, eu emprestaria.
prestaria para ele ganhar rodagem, entendeu? A camisa do Corinthians pesou, além dele já ser um jogador tecnicamente fraco, mas a camisa pesou. Gustavo Silva, não voltou bem, 26 anos, vai seguir vida em outro lugar. Rafael Ramos, português, 28 anos, também o cara consegue perder a posição para o Bruno Mendes de lateral direito. Falando no Bruno Mendes, né, os empresários dele têm conversas com o Corinthians já para essa próxima quinta-feira. O campeonato acaba na quarta, 24 anos, para saber se ele segue no Corinthians ou vai para outro clube. O que eu apurei é que isso aí é tudo jogo de cena, né? A ideia dele é ir embora. Na verdade ele quer ir para a Europa, mas não tem um time europeu interessado nele. Cássio, 36 anos, também até dezembro de 24. Aí lá vai eu comprar briga, né? Mas eu também dispensaria o Cássio. Vai lá, seguir a vida dele, porque tem que mudar, gente. Sabe? A panela é muito grande aqui no Corinthians. Fagner, Fábio Santos, Gil, Juliano, Renato Augusto, Cássio. O negócio é complicado. Os caras derrubam até os próprios jogadores. Viu? E assim, eu coloquei aqui o Romero. Porra, mas o Romero tá jogando bem, o Romero tá fazendo gol, o Romero não sei o que. Tá. Para quem gosta, parabéns. Né? Como eu já disse, ele é pago para fazer isso, ele não tá aí jogando de graça. Se for para manter ele, mantém, ele tem 31 anos, então mantém lá para compor o elenco. Mas não que ele seja a solução do time. Sem contar que aí nós temos ainda, né? Yuri Alberto, nós temos o Rojas, que para mim assim, se ele não conseguir jogar, gente, o Campeonato Paulista, é outro mico que vai pagar, empresta esse cara. Porque o cara tem 28 anos e a gente já tem jogadores com históricos aí de lesões que não conseguem jogar. Fausto Vera, espero que volte. É bem moscado, provavelmente vai embora. Né? Já deve sair ainda até o final do ano. Ele já não vai jogar o próximo jogo porque recebeu o terceiro amarelo. Então fica complicado. Sem contar que a gente só tem o Veríssimo até o meio do ano. Então a prioridade do Corinthians, olha, aqui tem 16 nomes. Você tirar o Paulinho, que é o 16º, e você tirar o Romero, que é o 15º aqui na minha lista, você tem 14 jogadores que você pode dispensar. Então você teria que contratar mais que um time inteiro. E é para esse time inteiro entrosar. E aí você vê, nossa primeira contratação é um lateral esquerdo chamado Hugo do Goiás, que nem no time dele, que foi rebaixado, ele é titular. Ele é reserva do Bruno Melo, que jogou no Corinthians. Lembram dele? Olha só, ele é reserva do Bruno Melo. Aí complicou demais, né? Então é isso aí, gente. Tá? Já na quarta já tem a última rodada, né? Vamos tentar acompanhar, porque vai ter os jogos todos no mesmo horário. E o Corinthians jogará com o Coritiba com os portões fechados, né? O Coritiba tá aqui, eu tô olhando aqui, uma punição, puniu o Coritiba e Cruzeiro com 4 jogos de portões fechados. A decisão acontece por conta em confronto entre torcedores das duas equipes no jogo da 34ª rodada, que aconteceu na Vila Capanema, no estádio do Paraná. Então, o Corinthians vai jogar com o Coritiba com os portões fechados. E aí, como não corre risco mais de rebaixamento nem nada, se perder aí perde só uma posição, mas já está na Sul-Americana, eu colocaria aí os meninos para jogar, para dar uma rodagem e ver aí quem pode ficar, quem não pode para o ano que vem. Eu ia com o time totalmente reserva. Colocaria aí o Carlos Miguel, Léo Maná, Caetano, o Biro, o Breno Bidon, o Rian, aí Wesley, Pedro, Felipe Augusto de centroavante, entendeu? Eu ia só com a molecada, mesmo para testar essa rapaziada toda aí, colocar até o Biro de lateral esquerdo, se fosse o caso, né? Para testar e para ver como que essa molecada se comporta. Mas vamos ver, né? Amanhã vamos ver o que o Mano vai relacionar, os jogadores que vai levar e quem pode ser o possível time, tá bom? Então é isso aí, gente. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã sairá outro vídeo a respeito aí do provável time, tá bom? O Corinthians fica na Série A e eu não tenho perspectiva boa mesmo não. E talvez ano que vem a gente vai correr, se não contratar bem, ou ficar mantendo pelo menos metade desses caras aqui, aí o ano que vem a gente cai. Tá bom? Isso aí, gente. Fiquem com Deus. Ótima segunda-feira a todos. E vai, Corinthians!